começar com tudo? Vamos começar com arte! Carlos Saad já está aqui. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Primeira vez no ano. Que bom começar Então aproveito o ano, para né? te desejar, viu? 2017 cheio de saúde e cheio de arte. Que Deus te dê em dobro. Passou bem, Carlos? Graças a As Deus festas de bem, fim de graças a ano? Deus, graças a Deus. Que bom. Esse ano foi um ano mais difícil, mas foi bem. Terminamos 2016, bem o ano, né? graças a Deus. O importante Foi um ano é termos. pesado, né? De muitos desafios para o Brasil todo. Mas terminamos bem, o importante é isso. E o né? importante é que o povo brasileiro não desiste jamais, Não, né? não, é igual Vai ali chorão. dando um Eu jeitinho falo e que vai o seguindo. brasileiro é igual chorão de jardim, quebra, enverga, mas não quebra. Tá certo, gostei da definição. Olha, gostei muito também da sua peça, viu? Interessante, né? Gente, é uma misturinha aqui de efeitos. O Carlos aplicou num cachepô, você pode aproveitar a ideia para uma outra peça também, tá? Que tem uma outra finalidade, uma outra função. Mas ficou lindo, lindo. Pode ser um caixotinho de madeira também. Ai, Porque esse fica uma caixote é bem graça. rústico, né? Um caixote bem rústico e ripado, né? Mas o caixotinho também fica bem bonito. Arrasou. Vamos começar? Vamos. Então, primeiramente, nós lixamos toda a peça com a lixa 220, que é aquela mais fina. Tá. Pode ser com essa fininha também de acabamento. Legal. Mas Tá. é importante lixar, Sim. né, Carlos? Aí o que nós fizemos? Em todo ele, nós aplicamos uma demão de goma laca indiana. A goma laca indiana é essa goma laca escura e tem a goma laca incolor. A incolor é só brilho. Essa aqui é vedã, ela funciona como se fosse uma seladora. Tá? Então nós aplicamos uma demão de goma laca, ela fica dessa forma. Primeiro eu dei uma lixadinha e apliquei uma demão da goma laca com o pincel. Tá. Quando você usar a goma laca, é bom usar num copinho descartável, uma vasilhame de vidro, porque ele é muito pegajoso, ele resseca. E dá para lavar com álcool, né? Então depois que eu fiz a mão de goma laca, eu tornei a lixar. Desta vez eu uso uma lixa grossa, que pode ser a lixa 60, que é esta aqui, ó, bem grossa. Certo. Ela desgasta a peça. Então lixou, Então, passou com damos- uma laca, lixou de novo. Eu lixei com a lixa fina, passei a goma laca, sequei, uma demão, né? E vou lixar com essa lixa aqui. Essa lixa grossa, ela dá um desgaste meio arranhado na peça, na madeira. É o que dá aquele efeito rústico, né? Então, feito isso, eu retiro com um paninho o pó. Ele não faz muito pó, já foi lixado previamente. Agora aqui sim, eu vou aplicar na peça toda essa mistura que eu fiz aqui, ó, na peça toda. Como foi feito isso? Nós pegamos um pouco de tinta verde pistache. Você pode escolher a cor que quiser. Tá. Eu escolhi essas duas cores e depois, quando eu aplico o betume em cima, dá esse tom de madeira Ficou bonito. envelhecido. É um né? tom de verde e um tom de vermelho, né? que Dá você esse optou. meio marrom envelhecido na madeira. Então, um pouquinho de verde numa bandeja. Um pouquinho de vermelho na outra bandeja. Vermelho não, groselha. Não deixa de ser um tom de vermelho, É o né? vermelho. Vermelho groselha. É que se você comparar o vermelho e o groselha, ele tem tonalidade diferente, Muda um tá vendo? pouquinho. Só virar pra essa Né? câmera. Isso, Carlos. Ele dá uma tonalidade diferente. Mas em caso, depende, quem não tiver Bom, o groselha, vai com tenta vermelho substituir mesmo, por não um tem tom problema. de vermelho, um outro tom. E tem tanta tonalidade de vermelho, às vezes o vermelho é o tal do groselha, né? E cada marca de tinta tem um tom diferente, é né? verdade. Então aqui, olha, eu vou aplicar água. Essa tinta é bem diluída, para que ela pegue uma transparência, tá? Então o que nós fazemos aqui? Misturamos o verde, ela fica bem aguadinha. Aqui dá para ver a transparência que ela adquire, quer ver? Ó. Posso usar tinta acrílica, tinta PVA, qualquer Eu uma? gosto mais da PVA. Você prefere a PVA? Porque a acrílica, quando você passa e ela aguarda e depois lixa, ela faz bolinha. O PVA, né, ele sai um pó. Tá bem aguadinha. Olha como ela fica, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu passei aqui bem aleatório. Eu dou uma pincelada de vermelho, ó. Olha como ela é transparente, tá vendo? Pincelei vermelho e intercalei o verde. Eu fiz isso na peça toda, Certo. certo? Seca, tem que secar bem, né? E depois de seco, eu vou aplicar o betume. Eu uso aquele gel médio envelhecedor, que o betume é aquele betume mais grosso, que às vezes tem... É bom você fazer uma explicação aqui do betume. Por favor, Carlos. Quando começou a aparecer o betume na praça, era aquele betume da Judéia, que é bem grosso, que a gente usava com diluente, tipo água raiz. Depois apareceu o betume à base de água, o hidrobetume.
Agora tem esse gel médio. Esse gel médio ele é um betume mais suave, mais fácil de trabalhar, mancha menos. Eu gosto muito. Então, depois que eu sequei essas 2 pinceladas de cor, aí sim, aqui eu vou dar um bom desgaste com a lixa bem grossa. Vai fazer um pouquinho de barulho agora, né? Autorizado. Quanto mais você desgastar a peça, mais bonito fica o efeito. Por isso que eu uso a lixa 60, que é bem grossa. Ó. A gente desgasta mais as beiradas, que é onde tem corrói mais, né, a madeira, né? Então, feito isto, vamos limpar para tirar o pó. E vamos aplicar agora o gel médio betume. Esse gel médio ele tem várias cores. Tem tabaco, tem castanho, tem verde, azul. Muitos artesãos usam, né? Aquele gel médium envelhecedor, né? Isso. Conhece? Qualquer loja de artesanato você Tem, encontra isso é esses fácil produtos. encontrar. Nós diluímos também com água. Aqui, se quiser fazer um betume mais ralo, fica uma coloração menos carregada. Se deixar ele mais grosso, um pouco mais consistente, fica mais escuro o envelhecimento. Esse trabalho de envelhecimento pode ser feito tanto com pano de camiseta como com a esponja fininha, aquela de lavar louça. Aí usa do lado amarelo, né? Isso, do lado fino. Esponja ou paninho? Isso. A esponja, quando a gente utiliza, ela deixa meio riscadinho. Fica aquele, a textura da esponja faz risco, Passa, né? né? O pano de camiseta, não, ele deixa bem liso. Mas aí fica a critério de cada um, né? Tanto um quanto o outro fica bonito. Aí você umedeceu um pouquinho, Eu né? umedeci um pouco de água. E vou fazer isso aqui, ó. A gente aplica o betume sobre aquela pintura que já tinha sido feita. Sempre numa única direção. Porque o betume, se você pincelar para um lado e para o outro, ele fica todo manchado. Numa direção só, você estica. Não deixa falha, né? Começando nossa semana e nossa segunda-feira com Carlos Saad, fazendo cachepô ripado com pátina rústica. O passo a passo completo você acompanha aqui no Mulher.com. Nós já fizemos aqui, não sei se você se lembra, uma peça que foi feita com tábua de caixote. Lembro. Foi feita uma técnica aproximada dessa, não era a mesma técnica. Mas era bem parecida, né? né? É bem bonita parecida. tanto quanto. É. Quem perdeu, é só acessar nosso site, que essa aula também está lá disponível para vocês. rs21.com.br. Então, olha, isso aqui eu fiz em toda a peça. Um lado por vez, seca, faz o outro, seca e assim por diante. Tá? Então, repetindo. Nós fizemos primeiro a pintura em 2 cores. Certo. Né? Aplicamos a goma lac e fizemos a pintura. Depois lixamos e aplicamos esse betume. Esse betume tem que estar bem seco para que a gente possa também lixar. Como ele está molhado, eu vou pôr esse paninho. Ah, depois que o betume seca, você vem e lixa novamente. Torna a lixar. Tá? Agora sim é que a gente vai dar aquele desgaste da impressão de coisa antiga. Eu vou lixar assim para fazer menos barulho. Em cima da mesa dá um eco, né? É que apoiando na mesa dá mais suporte para você lixar. Né? Fica à vontade, Carlos, pode apoiar. Esse barulho de lixo é incômodo. E no microfone fica pior ainda. Fazer o seguinte, enquanto a gente vai lixando no intervalo, pode ser, Carlos? Eu vou ali dar um recadinho e a gente já volta para dar sequência. Tudo bem. Combinado? Combinado.